Olá pessoal que está assistindo a gente, eu sou o chefe Lucas Pivizan, criador do Crescimento 180, e hoje eu estou aqui com o meu amigo o William Leite. Tudo bem? Ele está ajudando a gente aqui hoje na questão assim, ele é um cara que ele é especialista em vendas, ele já tem uma certa experiência com valor agregado e ele está hoje aqui para ajudar a gente em umas questões que eu coloquei aqui, que são questões que eu já tive, já consegui solucionar, mas eu garanto que também são soluções que vocês também procuram, soluções, questões que vocês também têm, e hoje a gente vai abordar com o nosso amigo William a arte da fidelização. Pessoal, tudo bem você de casa que está nos assistindo? Como o Lucas bem apresentou, meu nome é William, eu sou especialista e consultor na área de vendas e venda de valor agregado. Então a gente trabalha hoje no meio empresarial, auxiliando empresas, especialmente no ramo da tecnologia, e auxiliando eles assim a alcançar os seus objetivos em vendas, as dificuldades, tudo aquilo que a gente bem sabe em relação à concorrência, cliente, preço, fidelização, e tudo isso que eu acredito que nós vamos abordar aqui no vídeo hoje para vocês. Vai ser muito produtivo e eu estou ansioso aí, Lucas, para a gente começar com as perguntas. E é interessante porque é um ponto que o confeiteiro hoje que trabalha por conta, que está assistindo a gente, eu vejo assim que existe uma certa preocupação na hora de tirar a foto para colocar na rede social. Perfeito. Mas não existe um estudo específico sobre como fidelizar esse cliente. Perfeito. Então a pessoa ela nunca sabe ao certo assim, quantos daqueles que ela está alcançando com o produto ou com a mídia dela, quanto desses realmente ela vai conseguir pegar para ela e vai ser só dela. Perfeito. Né? William, eu trouxe algumas perguntas aqui para você hoje, que são perguntas que o pessoal já passou para mim antes. Legal. E eu acho que são coisas interessantes. A gente vai falando o que você tiver de opinião também, eu acho que é válido para todo mundo. Né? A primeira pergunta que eu queria fazer para você hoje é: você acredita em fidelização de clientes? Boa pergunta. É uma pergunta que corriqueiramente eu também ouço. Uhum. Né? Você acredita em fidelização? Eu particularmente acredito sim na fidelização dos clientes, e existem várias maneiras da gente trabalhar com a questão da fidelização. O primeiro ponto, antes de entrar nessa pergunta, eu iniciaria na questão de alguns paradigmas que eu acredito que precisam ser quebrados. Tá, Lucas? Então imagina assim, eu estou trabalhando com a minha oferta de confeitaria ou padaria artesanal, né, que é o seu mercado, e o cliente questiona, por exemplo, o cliente não é fiel porque o meu vizinho vende mais barato. Eu particularmente não acredito que seja uma verdade absoluta isso. Existem clientes que sim, estão buscando o mais barato, porém existe sim o outro lado da moeda, e eu acho que é justamente esse outro lado da moeda que a gente gosta de tratar, que é uma questão de posicionamento, né? Primeiro, antes da fidelização, tem um passo anterior que a gente acredito que vai abordar bastante, mas é o posicionamento. Qual é o seu posicionamento de mercado? Como você se posiciona com a tua oferta diante do teu cliente? Você é aquele que escolhe e opta por baixar o preço, ou você é aquele que escolhe e opta por falar, não, espera aí, vamos ver o que o cliente está precisando. Exatamente. Então eu acredito, respondendo a tua pergunta, Lucas, que a fidelização sim, ela existe, e ela está diretamente conectada à solução, a resolução da solução dos problemas do seu cliente. Ou seja, se você está interessado em resolver os problemas do seu cliente, você sim está no espectro de atenção deles. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, que aconteceu recentemente. Uma grande montadora de veículos, eu adquiri um veículo e tive uma excelente experiência no pré-venda. E tanto é que eu voltei na mesma concessionária, na mesma marca, e comprei outros 4 veículos da mesma marca. E aí surgiu o famoso problema, né? O famoso e agora. Sempre acontece um probleminha, né? O problema foi um problema técnico no ar-condicionado do carro. Eu, como leigo no assunto, não sabia, e levei até a concessionária. E tive um excelente pós-venda. Deixei o carro 8 horas da manhã na concessionária. Meio-dia, o responsável técnico da concessionária me ligou e falou: William, você pode retirar o seu veículo, porque nós já solucionamos o problema. Inclusive, William, nós já lavamos o carro para você que estava sujo.
Então o senhor pode passar a retirar aqui o custo Muito foi zero. joia. Então o que aconteceu? Eu estou fazendo hoje propaganda dessa marca. E eu estou levando o conhecimento dessa marca e eu mesmo estou propenso a comprar um outro carro dessa marca. Por quê? Porque isso eles comprovaram para mim que eles estão se interessados em resolver. E essa é uma das questões ligadas à fidelização. Ele pode ter vários outros fatores. O atendimento pode ser um fator, a empatia pode ser um fator, exatamente. a preocupação, mas tudo está ligado a uma troca de expectativas. Porque imagina que o Lucas tem um produto, um serviço para me vender e eu tenho dinheiro para comprar e eu estou a fim de comprar ou não, mas o fato é que é uma troca de expectativas aqui. Imagina que eu vou fazer uma festa de casamento, festa, né? Vocês atendem bastante, fazer uma festa para minha filha ainda vai demorar, né? Mas eu vou fazer uma festa de 15 anos para minha filha que está mais próximo. É uma troca de expectativas. Eu não estou comprando o teu cupcake, o teu... Você está comprando a experiência. Eu estou comprando a experiência nesse caso. Ou seja, eu quero que saia bem. E tem aquela outra máxima da furadeira. Não sei se você já ouviu essa parábola. Não, essa não ouvi. Então existe, não sei se vocês de casa já conhecem, mas existe a parábola da furadeira. Que na verdade, o cliente ele não vai na loja comprar uma furadeira. Porque qual a expectativa dele? É pendurar o quadro. E a expectativa não é nem o quadro, é a lembrança. Então, você vê que a furadeira é só um meio. O produto, o serviço, eu trabalho também na área de tecnologia, a gente fala, independente do segmento, independente da situação, o produto ele deve ser somente um meio, somente a desculpa para que eu resolva o problema do meu cliente. Ou seja, a solução pode ser o cupcake, a solução pode ser um bolo, a solução pode ser uma encomenda, a solução pode ser essa. Exatamente. Então você tem que ter essa visão, essa percepção de que existe um ser humano do outro lado e ele tem uma série de expectativas em relação a você. E você precisa ser percebido como a pessoa que vai sim ajudar ela. Aí sim a gente sai da seara do preço, a gente sai da seara da concorrência e entra na seara do cliente. Que é essa que eu gosto de trabalhar. A gente tem que saber entender e saber posicionar o senhor cliente no devido lugar onde ele deveria estar, porque ele sim é que nos compra, nos paga. Eita vida! Isso é o que eu acredito, o que eu defendo e tenho vários cases de sucesso com clientes aí que mudaram o posicionamento, né, e tiveram sucesso nessa... Gente, tem mais dicas, mas eu acho que só essa dica já vale a tua inscrição aqui no YouTube, já vale o seu likezinho lá, né? Ativa, gente, a notificação. Quando você ativa a notificação, o Facebook ele entende, o YouTube, o Instagram, eles entendem, né, que você gostou do conteúdo e que você quer aprender mais sobre isso. E como é algo que eu acho que todo confeiteiro que trabalha por conta deve saber, então se você é confeiteiro e está assistindo a gente, ativa a notificação, porque é o modo mais seguro de toda vez que cair um vídeo com uma dica top dessa daqui, gente, você vai deixar passar? Não, né? Claro que não, né? Então vamos lá. Gente, segunda pergunta que eu tenho para você. Aliás, nesse ponto aqui do posicionamento que você falou, eu acho muito interessante que você começou falando sobre qual é o seu posicionamento, né? E eu vi que eu também, quando eu comecei na confeitaria, o meu posicionamento, eu lembro que eu olhei assim, qual que seria o número 1 da minha cidade e qual que seria o número 1 a nível de número 1. Eu lembro que quando eu comecei, tava na moda aquela guerra dos cupcakes na TV, e eu peguei e assisti um episódio na TV e eu falei assim, nossa, tem uma cupcakeria aqui, eu lembro que era a Sprinkle Cupcakes de Nova York, eles ganharam o programa que eu assisti, e eu falei, o cupcake deles é o melhor, assim, vamos dizer, o número 1 do que eu conheço como cupcake. E tinha uma outra confeitaria na cidade que eu tinha, que era número 1. E eu tentava sempre buscar, assim, eu era pequeno, você vê, eu era individual, eu trabalhava como estoquista na época, eu nem era do ramo da gastronomia, da confeitaria, mas nessa época eu já comecei a me posicionar como sendo um deles, como sendo uma pessoa grande. E eu acho que isso aí me ajudou muito, porque eu entrei num posicionamento de qualidade e eu falei assim, é através desse posicionamento que eu vou conseguir conquistar o meu cliente, levar ele a fidelizar comigo. William, qual é a melhor maneira que você já viu ou que você já aprendeu de fidelizar um cliente? Então, a melhor maneira, um passo anterior que a gente estava falando, é justamente essa questão do posicionamento que você adota no teu mercado,
a maneira que você aborda, a maneira que você apresenta, desde quando você atende o telefone, desde quando você recebe a visita seja pelo teu site, seja através das tuas redes sociais, seja através do telefone. Sim. Eu não sei como você faz o contato, mas o fato é que você tem uma ponta de contato com o cliente. E essa primeira ponta de contato começa no primeiro alô, no primeiro olá, no primeiro tudo bem. Qual é o impacto que você causa no cliente? Porque assim, imagina, Lucas, que, como eu falei da troca, você tem que ter em mente dessa troca de expectativas. Eu volto nesse ponto que eu conecto com essa outra pergunta e falo, qual é o seu posicionamento, avalie o seu posicionamento de mercado. Ou seja, que é importante, muita gente não tem um posicionamento e tá perdendo venda, tá perdendo cliente por falta de posicionamento. Exatamente. Muito interessante isso. O posicionamento ele faz toda a diferença. Olá, tudo bem? Meu nome é Chefe Lucas Pivizan, né? É um prazer te atender. Me conta um pouco mais. Então, a dica que eu dou para você é sempre quando você iniciar seu atendimento, como você já sabe agora, né? Assistiu isso, já sabe que existe uma troca de expectativas. Pergunta para o seu cliente, estimule ele a te contar. E uma das maneiras é o convite, né? Me conta um pouco mais, como que vai ser a sua festa, porque muitos de nós estamos no piloto automático, né, Lucas? Sim. Então eu já trabalhei na área da construção civil, eu já trabalhei na área agora recentemente na tecnologia com essa assessoria, e os mercados eu vejo que existe toda a similaridade. Por quê? Pelo fator ser humano. Então imagina que por trás de uma tomada de decisão existe o ser humano. Então se você consegue posicionar, e agora voltando na questão dessa abordagem, desse contato, sim, faz um diagnóstico impecável, faz perguntas, entende qual é o cenário, porque como eu estava falando, a gente entra no piloto automático, Lucas, e acontece o seguinte: oi, tudo bem, o meu bolo é 120, eu tenho tamanho tal, tamanho Y, o centro é X, né? É isso que eu tô falando. A encomenda é X. É como se estivesse pedindo pizza, né? Isso, parece que a gente está pedindo pizza. E é interessante que você falou, né? Então, por que surgiu o iFood, Uber Eats, né? Esses aplicativos, porque até teve uma campanha publicitária na televisão com um humorista famoso que ele ficava pendurado no telefone porque ele não queria mais ficar pendurado no telefone, porque não era prazeroso, não era legal, não era amigável. E a plataforma, o app é mais amigável do que falar com outro. Uma hora, qual a dificuldade de fazer uma pizza? Marguerita, só isso, joga manjericão e acabou. O endereço é nada Almeida. Quem é Almeida? Esquece Almeida. Morre Almeida. É Alameda San, nem brinca com isso. Quem é Otávio? É oitavo andar. Quem é que tá falando? É Judite? Judite voltou com vontade. Ele tá pelo Magão. iFood. Um minutinho, Judite. Sim. Então seja agradável, seja de forma aspecto positivo, entenda que existe um ser humano do outro lado, entenda primeiro a expectativa e sempre a dica use a pergunta de convite, me conta um pouco mais. Então esquece o teu produto, teu serviço e pergunta para o cliente o que ele precisa. Eu já tive muito nesse ponto aí, experiências quando eu comecei fazendo bolo. Por exemplo, eu sabia fazer um bolo que, vamos supor, de 0 a 10 era nível 8. E às vezes chegava uma noiva para mim e falava assim: Lucas, eu quero um bolo Y. E eu olhava aquele bolo, geralmente como que elas vinham para mim: eu trouxe aqui no celular uma foto de um bolo que eu achei na internet, eu quero ver se você sabe fazer, né? Mas geralmente eu falava assim: bom, pelo que ela tá me passando, por esse diagnóstico que eu tô fazendo, eu consegui identificar que se eu oferecer um bolo melhor, ela vai aceitar. E daí o que eu fazia? Eu pegava o meu portfólio de bolos, trabalhos que eu já tinha feito, e eu falava assim: você já olhou essa opção? Aí ela: não, esse aqui eu não vi. E daí eu começava: eu tenho essa opção, eu tenho essa. Nisso daí eu conseguia duas coisas interessantes além da fidelização, pelo atendimento e pelo posicionamento. Eu conseguia causar um bom atendimento pelo fato do diagnóstico. Através desse diagnóstico eu gerava uma venda melhor, porque se eu ia vender um bolo de R$90, vamos supor, eu vendia um bolo de 150, e o cliente se sentia com as dores ou com as dúvidas que ele tinha saciadas, porque ele veio esperando algo e eu entreguei algo melhor para ele. Algo superior também, né? É um ponto. Então eu acho que isso daí é uma sacada inteligente, porque quando você entra nesse ponto que o William falou aqui, de fazer o diagnóstico com o cliente, a gente acaba descobrindo que às vezes o que o cliente quer
pode ser melhorado. Perfeito. Né? Às vezes Perfeito. você vai lá comprar um veículo, que nem você falou, e para você direção hidráulica tá o suficiente. Mas daí o vendedor fala assim, viu, mas você vai trabalhar com o quê? Ah, eu vou trabalhar com aplicativo, viu? Então, o que você acha de ter um ar para oferecer para o teu cliente? O que você acha de ter um conforto no porta-malas? Às vezes você comprar um carro hatch, você sai de lá com um sedã, Perfeito. que é mais caro, por quê? Porque o vendedor ele soube te diagnosticar e te induzir a falar assim, viu, o que você precisa na realidade é outra coisa. E esse ponto da indução, né, eu não chamaria nem indução, mas existem dois fatores no cliente. Quando você faz uma abertura, um diagnóstico, você primeiro entende a situação. Você tem uma leitura situacional, ou seja, uma festa de 15 anos, a expectativa de tantos convidados, local tal, você deve conhecer a sua cidade aí, você vai saber se é um local de alto padrão, baixo, médio padrão, você já vai ter todas essas informações, por quê? Aí você vai saber, não medir o bolso do cliente, isso também é muito errado, Lucas, assim, não é por essa linha, mas você vai conseguir fazer uma leitura situacional da expectativa. Exatamente. E você aí consegue, criando a abertura, porque qual é a leitura do cliente, qual é a percepção? Opa, esse cara está, essa empresa, essa pessoa está interessada em resolver o meu problema. Aí você estimulando, o cliente começa a te contar tudo o que ele precisa. Sim. E diferente da outra empresa, daí a gente entra no ponto da concorrência, talvez a tua concorrência não esteja fazendo isso. Lucas, e esse ponto é muito interessante, porque não é só a persuasão. Eu defendo que na venda de valor agregado, que é a venda onde a gente foge do preço e vende valor, Sim. existem nos clientes dois tipos de dores. A dor implícita e a dor explícita. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu vou no médico, Lucas, e eu comecei, você é o médico, a gente está aqui na consulta, primeiro o que o bom médico faz? Ele pergunta por que você foi até ele, né? Porque você foi até ele. São várias situações. O cliente chega até nós e a gente tem que ter essa postura. Pode ser qualquer profissional. Eu peguei o médico aqui como exemplo, mas o bom profissional ele vai fazer uma série de perguntas. O bom vendedor, uma série de perguntas para entender e diagnosticar. E a partir daí, sim, opa, é uma dor aqui, mas espera aí, vou ter que fazer um exame para identificar se não pode ser um surto no coração ou algo pior, ou pode não ser nada, mas a gente precisa fazer esse diagnóstico, esse conhecimento. Exatamente. E você indo a fundo, você consegue identificar, opa, é uma dor implícita ou explícita. É uma dor implícita, por exemplo, é uma festa de casamento de 15 anos, eu não entendo nada de bolo, eu vou chegar pro Lucas, quero fazer a festa de 15 anos da minha filha, e quero comprar bolo, na minha cabeça é bolo e doce. Mas aí o Lucas vai começar a fazer umas perguntas para mim. E sem contar. E na sua cabeça também, não é só a questão do bolo, é a questão do sentimento envolvido numa festa de 15 anos. Sim. Né? A pessoa ela tá com uma expectativa além. Então, o que você oferecer da maneira mais coerente possível, Sim. é sempre aquele ponto. Às vezes você pode oferecer algo melhor que o cliente quer, mas às vezes ele tá com algo na cabeça que pode ser algo mais simples, e não precisa ser tudo aquilo que ele imaginou. Já aconteceu comigo também, do cliente falar assim, Lucas, você não consegue fazer um bolo cheio disso, cheio daquilo, e eu falar para ele assim, viu, você já viu esse modelo aqui que é mais básico, eu acho que combina melhor, e às vezes um erro que eu vejo muito é que a gente tem uma noção do que a gente sabe produzir, mas a gente atende o cliente como se ele também tivesse essa noção. Perfeito. E o cliente não tem noção do que ele, no caso, se ele vir encomendar um bolo comigo, ele não tem noção de tudo que eu sei fazer. E cabe a mim, através desse diagnóstico que o William está falando, mostrar para ele, dentro daquilo que ele quer, exatamente, das possibilidades, o que eu consigo entregar da melhor maneira possível. E existe um preconceito nós como vendedores profissionais, na nossa área aqui, no caso a culinária, a confeitaria, né? Uhum. Que o cliente ele sabe tudo. E é algo que está instalado aqui. O cliente ele não tem obrigação de conhecer, né? Mas o cliente ele não tem obrigação de conhecer. Ele vem com o mínimo de informação para você. A gente tem que facilitar. Eu defendo 3 papéis, Lucas, do vendedor. Primeiro é o guia. Já viu o guia turístico ou não? Já vi. Então, existe uma história que... imagina que você vai, não sei se você talvez é do Rio ou... Você está ouvindo, mas você deve conhecer a cidade de Paraty, já ouviu falar? Já ouvi falar. Lá em Paraty existe a Eira Merebeira, já ouviu falar ou não?
Não. Existe a história de um guia turístico que guiou um casal numa viagem ali pela cidade de Paraty, e ele, numa charretinha, e ele podia simplesmente pegar a charrete como guia turístico e guiar eles para a cidade, mas não, ele parou e explicou, olha, sabe aquele ditado popular, eira, meira e beira? Então, é por causa da classe social das pessoas que moravam aqui, ó, as pessoas de eira, meira e beira, é alguma coisa assim, tá? Não estou sendo preciso aqui com as informações. Nossa, que interessante. Mas é isso daí. Então, qual que é o nosso papel? O nosso primeiro papel como consultores, que somos profissionais, especialistas, chefes de cozinha, confeiteiros, o cliente não sabe tudo e não tem obrigação de saber, então eu preciso ser o guia. E segundo ponto, eu preciso facilitar, a gente sempre fala, né, que às vezes o vendedor perde a venda e estraga, eu já vi várias situações. Então o segundo ponto, você precisa ser o facilitador. Anota isso daí, você precisa ser facilitador, ou seja, não dificulta, pergunta, entende, guia, mostra, facilita e, por último, gestor da percepção. Então, guia, facilitador e gestor da percepção. Excelente. E só para fechar esse ponto, Lucas, o que é a percepção? Tem uma pesquisa, eu sempre brinco, na época da revista Época, né? Na época da revista Época, saiu uma matéria bem interessante até na internet, se você quiser procurar, a revista Época, Vinhos. Eles fizeram uma pesquisa e pegaram 5 pessoas que não eram sommeliers, né? Não eram profissionais na área de vinho, e colocaram 5 vinhos, expuseram 5 vinhos para eles, tiraram o rótulo das embalagens e colocaram o vinho de $100 e desde o de 100 até o de 5, inverteram a etiqueta do de $100 para o de $5 e o de 5 para o de 100 e perguntaram para eles qual o melhor vinho. E adivinha qual foi a pergunta? Qual o melhor vinho? E eles responderam, vinho caro, vinho bom, vinho barato, vinho ruim, ou seja, eles nem provaram, nem só... Então tudo, pessoal, está conectado à percepção. Se você conseguir, só com essa dica aqui, você já vai elevar o seu nível de atendimento, como a pessoa te percebe. Eu estava falando isso com o Lucas aqui antes de a gente começar o nosso encontro hoje. Como você é percebido? Você pode ser o melhor confeiteiro da sua cidade. Se o seu cliente não te percebe, infelizmente não adianta nada. Você pode ter sido chancelado pela Ana Maria Braga. Se o seu cliente não percebeu esse valor, infelizmente não. E agora entra na questão como o cliente percebe, voltando ao passo 1, faz um bom diagnóstico. Exatamente, é no diagnóstico que o cliente, que você entende a expectativa do cliente e o cliente entende o que você pode entregar para ele. Exatamente. Né? Sem um diagnóstico, a gente não consegue chegar lá. E esse é um dos pontos que eu vejo muita falha hoje, de pessoas que sabem fazer doces, bolos, artigos de confeitaria, né, maravilhosos, só que não investem no atendimento, não sabem atender. Exatamente. Não sabem ter uma postura de atendimento que cativa o cliente. A gente sempre brinca, né, na questão do vendedor, né? Você nunca vai ouvir alguém falando assim, papai, eu quero ser vendedor quando eu crescer. Você nunca vai ouvir ninguém falando. O fato é que essa habilidade de vendas, nata. Ela deveria ser apregoada nas faculdades, ela deveria ser apregoada nas escolas, tanto a habilidade de vendas quanto a habilidade de finanças. Eu vejo que são duas questões que são deixadas de lado, né? Quando você vai para a tua profissão, você foca muito nela e você esquece do principal, que é vender. Ou seja, eu sou suspeito em falar porque eu sou vendedor, né, de sangue nato, mas vivo disso, respiro isso, mas a habilidade de venda, ou seja, uma empresa não subsiste se ela não vender. Seja qualquer empresa. Então, ou seja, é uma habilidade tão importante quanto você saber fazer a sua arte, que é a confeitaria, a sua padaria. Isso é a nossa obrigação, fazer o melhor. Sim. Porém, eu preciso saber vender. E o que é a arte de vender, para mim, a minha definição é muito simples. É saber atender o cliente da melhor maneira possível, suprir a expectativa dele. É isso aí. Nossa, gente, se você não deixou o like, nem termina de assistir esse vídeo, entendeu? Porque eu acho que já deve ter... Esse vídeo, se eu tivesse assistindo há 7 anos atrás, quando eu comecei, olha, eu já tinha dado uns 10 likes já ali, já me inscrevia, já fazia de tudo, porque eu acho que esse conteúdo que a gente entregando hoje é algo que pode fazer uma diferença completa na vida de quem está assistindo, né? Aliás, é a função das nossas mídias sociais, trazer justamente esse valor, essas dicas, né, que eu acho que é o que vai trazer aquela carinha de espanto
você sim, né? É o que vai conseguir transformar a tua realidade de venda hoje. Exatamente. William, eu tenho uma pergunta aqui. Vamos imaginar assim, eu como confeiteiro, eu consegui analisar aqueles cupcakes que eu falei que são os melhores da cidade, e vamos supor que eu consegui desenvolver um equivalente, um produto equivalente ao melhor da cidade e aquele da Sprinkle Cupcakes de Nova York. Então, nesse ponto, eu já tenho um cupcake que é muito, muito bom. A pergunta é, só esse produto já é capaz de fidelizar o meu cliente? O produto é capaz sozinho de fazer fidelização? Pergunta interessante. Eu acredito que não. E agora eu vou fundamentar e sustentar o porquê eu acredito que não. Poxa vida, hein? Somente o produto não é capaz. E eu vou responder por quê. Existe uma questão que vem antes, que é uma questão muito simples, na verdade. Existe a muito conhecido, eu acredito que todos conhecem o filme Alice no País das Maravilhas, né? Já. E você de casa deve saber o que o coelhinho fala, ou se não viu, procure assistir. O que o coelhinho fala para Alice quando ela chega no País das Maravilhas? Para onde você está indo, Alice? Ela fala, não sei. Ele falou, se você não sabe, qualquer caminho serve. E no nosso, independente do ramo nosso, no caso da confeitaria, eu vejo que existem várias opções. Eu me corrija se eu estiver errado. Eu posso me especializar em bolos, em pães, enfim, da confeitaria, da padaria. Tem muitos braços, existem vários braços, existem várias questões. A questão é, você tem clareza no que você é bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quais são os clientes que você atende? Porque se você não sabe qual é o perfil de cliente que você atende, também pode ser um problema. Ou seja, o que eu estou sugerindo com isso? Porque você me perguntou se a questão está no produto. Exatamente. Isoladamente, não. Né? Porém, se você fizer esses passos que eu estou te falando, então primeiro tenha clareza do que você é bom. Esse ponto é interessante porque tem muita gente que faz o quê? A pessoa faz uma trufa, vamos supor, muito boa, e ela faz brigadeiros medianos. É muito na cabeça do cliente, quando ele come o brigadeiro da pessoa, ele vai entender que é muito mais fácil ele entender que a trufa dela é mediana do que ela comer a trufa e ela imaginar que o brigadeiro dela é muito bom. Exato. Então, quando você não tem noção, como o William falou, do que você é bom e você começa a fazer coisas que você talvez não seja tão bom nisso, você acaba detonando o teu produto bom. O produto vai se tornar o teu problema. Exatamente, o produto vai se tornar o teu problema. Porque você não entrega uma qualidade tão boa quanto, né? A gente pode citar vários cases de marcas, eu já chego lá, tá? Mas assim, então existe um segundo passo, que é você entender quem você atende, porque eu vejo que é um fator importante. Por exemplo, se eu abro um McDonald's aqui no Brasil, razoavelmente, não sei, depende da tua região, da tua classe social, porém, o McDonald's aqui no Brasil ele é visto como algo médio, alto padrão, ou seja, não é tão baixo padrão, né, um lanche, apesar de que hoje popularizou, mas de certa forma a gente coloca uma gourmetização. Posso citar outro exemplo, a cafeteria Starbucks, não sei se na sua cidade é comum, mas geralmente nas capitais a gente encontra muito Starbucks. E lá nos Estados Unidos, esses dois mesmos casos, salvo uma exceção de uma loja especial que eles abriram do Starbucks lá, mas o Starbucks como em si e o McDonald's em si é um lanche de $1. Sim. Então, ou seja, o que eu estou trazendo com isso? Uma relação produto X público. Então, assim, é muito importante você saber qual é teu público, qual é teu produto, no que você é bom. Você vai ter que cruzar essas duas coisas e daí você vai para um terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É você identificar quais são as dores, desejos e aspirações do teu cliente. Se você não sabe por que o teu cliente está te comprando, você descobre no diagnóstico? Descobre. Mas você acaba que se você atende um perfil, um padrão de cliente, você meio que vê que as dores elas são parecidas. E isso é muito bom você ter essa leitura do que é que você supre o teu cliente. Você nunca vai subestimar o teu cliente tanto a nível do que ele precisa, mas você vai ter uma pré-noção daquilo que você... E adaptando, voltando à questão do produto, sim, você vai sim adaptar o teu produto a esse público. E daí sim você vai para o teu portfólio. Porque o maior erro, Lucas, que as empresas, isso em empresas em geral, o pessoal comete é você lançar o teu produto e não sei se você já ouviu, o cliente não está preparado para comprar o meu produto. Você já ouviu essa ou não? Não ouvi essa ainda. Mas geralmente assim, poxa, não vendeu. Não vendeu porque o culpado é o cliente. O cliente não está pronto para comprar o meu produto. E na verdade não é isso. Na verdade é uma lição de casa que nós temos que fazer em ter, primeiro, clareza do que eu sou bom.
quem são meus clientes, quais são as dores deles, para daí sim eu moldar o meu produto, para daí sim ele ser vendável. Então, assim, aqui a gente não está falando de valor ou não, de preço, em relação a preço, a gente está falando em qual é a minha clareza. Eu dou um exemplo aqui, Lucas, da mecânica. Imagina que eu tenho uma mecânica, você não sei se entende de carro ou não, também não entendo muito, mas eu sou especialista em suspensão e freios. E chega o Lucas com o motor do carro batido. E aí, William, conserta? Ai, motor, deixa eu dar um jeito. O que vai acontecer? Vai frear o meu motor. Vai dar ruim, vai dar ruim. E quem que vai dar... Então é esse tipo de clareza que eu falo, entendeu? É de ter clareza do qual produto que você é bom, o que o teu cliente espera, o que você precisa, e aí sim você entra num passo, que é um passo além, que daí a gente, não sei se vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas seria um vídeo só para isso. Escalabilidade. Eu consigo escalar. Ou se eu seja, não tenho essa definição, eu não consigo escalar. Eu vou estar sujeito ali à vendinha do dia a dia, aquele negócio. Exatamente. Então eu preciso escalar e para escalar o meu processo, eu preciso ter clareza desses pontos. Ou seja, não adianta você ter um produto mega bom, que nem eu tinha, e você não saber que a fidelização acontece no processo. Né? Isso aqui já responde até essa questão que você falou, já responde até a próxima pergunta, que seria assim: a fidelização acontece no processo ou só no pós-venda? Porque a gente tem noção de que o produto vai trazer, tipo assim, eu tenho o melhor cupcake, só isso já fideliza. E não é desse jeito, né? A fidelização, ela vem no processo do entorno do produto. Existe uma terminologia americana no varejo, o pessoal usa muito também, que é a Journey Experience, que é a jornada do cliente. Qual é a jornada do cliente com você, com a tua marca? Ela começa desde o primeiro alô, ou desde o primeiro oi na rede social, desde o primeiro, não sei qual é a forma mais comum no mercado de vocês de contato com o cliente, mas é do primeiro ponto de contato do cliente até a entrega e até a pós-entrega. Então, eu defendo que a fidelização e tudo isso está ligado à jornada do cliente. Ou seja, eu posso fazer um excelente atendimento, mas se a minha entrega não foi, e a fidelização é assim, Lucas, só para respondendo lá a primeira pergunta e respondendo esse ponto também. A fidelização, felizmente ou infelizmente, estamos sendo colocados à prova todo momento. Não existe assim, atendi bem uma vez, pronto, acabou. Não, eu tenho que sempre estar ligado. Eu diria que é um fator que você tem que ter na tua empresa, no teu negócio, que você precisa ter esse até é comum hoje as empresas grandes, elas contratam uma cadeira, um cargo específico chamado Customer Experience. O que é isso? A experiência, o sucesso do cliente. Ou seja, existe uma função hoje nas empresas que é só para você medir se o cliente está legal a jornada, se está sendo, como que está. É como se fosse um consultor de pós-venda, mas não é só isso, ele vai além. Porque ele vê, tá legal para você, não tá legal, tá sendo legal a entrega, tá suprindo a tua necessidade, não tá. Então isso, as empresas grandes já estão vendo esse processo e por que não a gente adaptar no nosso negócio hoje? Exatamente. Então, se você não tem essa função, você mesmo é o consultor. O fato é que você precisa estar antenado ao cliente. Esse é o ponto. E eu já vi muito confeiteiro bom que a preocupação e o entendimento dele, o que é? Eu só fidelizo o meu cliente quando ele come o meu bolo. Ele pensa somente nisso, então ele atende o cliente daquela maneira assim, o cliente quer um bolo de morango, ele faz o bolo de morango, ele não pergunta mais nada para o cliente, e na cabeça dele a fidelização, o processo de fidelização só acontece quando o cliente come e fala assim, nossa, o bolo do cara é o melhor que eu já comi. Exato. Sendo que, na verdade, como vocês estão vendo até aqui em todos os passos, o nosso vídeo hoje é sobre fidelização, vocês estão vendo que a fidelização, ela começa no teu atendimento, no seu primeiro contato, e ela se conclui a hora que a pessoa come o seu bolo. Ela não acontece toda, 100% da fidelização, na hora que ela come o bolo. É uma coisa que vem em cada etapa, né? Eu lembro assim que eu trabalhei numa transportadora que ela tinha um sistema que era muito inteligente. Você ia lá e entregava o teu produto e ia entregar para mim, vamos supor. Tá vindo lá do Nordeste para o Rio Grande do Sul. E quem comprou o produto, ele tá naquela ansiedade, né? Ele quer saber se o produto, onde é que tá, quanto tempo vai demorar. E eu lembro que essa transportadora, ela te lançava SMS na época, falando assim, ó, o teu produto já foi para o processo de seleção.
Aí, dali mais umas 3 horas, o seu produto foi para o processo de embalagem. Dali mais um tanto de horas, o seu produto já foi para a expedição. Então, assim, você acompanhava em tempo real. Às vezes eu acordava de manhã, tinha mensagens do meio da madrugada, assim, o seu produto foi carregado e despachado. Então, tipo, eu achava aquilo o máximo, porque eu falei assim, nossa, a transportadora, em vez de eu ter que ligar, geralmente é o estresse, né? Você ligar, saber onde é que tá, quando é que vem, e aquilo ali não, ele vinha ali no celular na hora pra mim, aonde que o negócio tava, se o produto já estava a caminho. Então isso aí eu acho que explica esse processo da fidelização, né? A gente tem um processo, vem de um começo, não é um processo único que acontece assim no final, né? Lucas, conectando a isso, a gente tem um exemplo hoje que todos corriqueiramente conhecem, que é o banco, né? Eu uso banco, todo mundo usa banco, né? Sim. Então o que aconteceu no mercado bancário hoje, para você ter uma ideia, Lucas? Antigamente, a gente estava refém dos bancos, e hoje com a informação dos bancos grandes eu me refiro, a gente tá, não sei se já falou de concorrência ou não, vai falar, mas existe a questão das fintechs que surgiram depois dos bancos com uma inovação. E qual que era a solução do banco para você? Vem aqui, eu vou te botar um monte de taxa, eu vou te colocar um monte de coisa e você tem que virar amigo do gerente do banco, senão você está em maus lençóis. Bem assim, não é? E hoje conseguir um empréstimo, eu sou amigo do gerente, pode deixar que eu não jeito. E hoje não. Hoje existem as fintechs aí que vieram para ficar e elas estão oferecendo o quê? Experiência do cliente. Ou seja, eu não preciso de uma agência, eu não preciso de fila, eu não preciso de conversar com ninguém, eu não preciso pedir bênção para ninguém. E eu simplesmente com o meu aplicativo dou um clique e eu resolvo o meu problema. Isso então, aí é muito interessante porque você vê, eu vou agora para 3 anos no emprego que eu tô atual como confeiteiro, e através disso que você está falando, eu não me lembro nesse período uma vez que eu saquei o meu salário. Eu resolvo tudo pelo aplicativo. Eu não busco mais filas e tudo ali, eu pago o boleto, eu movimento, eu transfiro, eu recebo, é tudo ali. Eu não preciso mais ir no banco, na lotérica, isso daí facilitou muito. Exato, e conectando a questão do produto que a gente falou no passo anterior, tudo isso é importante você ter essa leitura de mercado. O que é que o mercado está fazendo? O que a concorrência está fazendo? E não só a concorrência, mas quando você observa a movimentação da concorrência, você tem que observar ao mesmo tempo o cliente. Agora calma. Tá. Que a próxima pergunta é justamente essa. Vamos lá. A próxima pergunta, gente, eu creio que é uma pergunta que, olha, esse aqui está no top 10 das perguntas que a gente poderia responder em alguns vídeos. A pergunta é assim, são 2, eu vou juntar em uma. Primeiro, como que eu ganho da concorrência? E segundo, como eu aproveito a concorrência para fidelizar cliente para mim? Olha, dá para fazer isso? Dá. Isso. Então, fica ligado, gente. A gente estava falando sobre esse tema agora, né? Eu não sabia quem é essa pergunta na sequência, né? Mas essa é a questão. Qual é a movimentação? Porque assim, a gente fala que o mercado... A gente acabou de dar o exemplo do banco aqui, que talvez para vocês é comum, talvez não é um exemplo muito fora da realidade de muitos, né? Sim. Mas, então o fato é que não é que as coisas mudam, o fato é que surgem necessidades em quem? Nos clientes. As empresas grandes ou menores que ficam grandes porque elas observaram que existe determinada necessidade. Sim. E elas propuseram uma solução para esse problema. Então, o conceito de solução, o conceito de como que eu uso isso é você criando como que eu ganho da concorrência e como que eu ganho e como que eu aproveito a concorrência a meu favor. Exato. Então, o primeiro ponto, como que eu ganho? Criando uma solução diferenciada. É um dos pontos, tá, que eu acredito. Ou seja, você vai solucionar um problema que nenhum concorrente teu soluciona. Quantos aqui usam Uber? Deixa um like se você usa Uber. Escreve aí, hashtag uso Uber. Uso Uber. O que acontece com o Uber, Lucas? O Uber foi uma solução. Antes só existia o taxista. Eu não sei se você já teve experiência, eu viajo muito, eu tive uma experiência de estar com o taxista, e é uma história triste, né? Eu vou até contar aqui, só pra gente descontrair. E eu estava com o taxista e pedi, me deixa num hotel que eu preciso pegar o voo para a próxima estação. Eu estava com a minha esposa e de repente foi até uma situação toda constrangedora, porque ele me deixou no pior hotel da cidade. Ou seja, quem foi o mal nessa história? O taxista. Fora a questão de rota e tudo. Me deixou no pior hotel possível com a minha esposa. Uhum. E aquilo me marcou.
Eu falei, cara, taxista é ruim. E existem esses pontos que são marcas, né, justamente da experiência que a gente marca não só a pessoa, como também marca a categoria. Isso, a categoria como um todo. Eu não estou falando mal do taxista, pelo contrário. Mas a experiência que eu tive não foi uma experiência boa. Ou seja, surgiu-se aí um problema. Opa, taxista está tendo esse problema de cobrança, está tendo experiência disso. E eu não estou falando, eu também já tive ótimas experiências com táxi, não é para denegrir nada, mas simplesmente surgiu um buraco, surgiu uma vala de oportunidade, que veio uma empresa chamada Uber, que tem a maior frota de carros do mundo e não tem um carro. Sim. E eles atendem através do seu aplicativo, que te leva, que todo mundo conhece, não é nada novo aqui, mas o fato é que só para demonstrar para vocês aonde que existe o mercado nosso, pessoal, está recheado de oportunidades. Recheado de oportunidades. A gente precisa saber identificar onde estão essas oportunidades e a partir da identificação delas é criar a solução. Porque a gente brinca, o conceito mais simples de solução é água é solução para quem tem sede. Então, se isso é um conceito para mim, eu consigo desenvolver a partir daí soluções. Eu posso inovar no teu ramo, por exemplo, se você vai me atender com 15 anos, você pode me atender além da doceria, você pode me atender com a recepção dos convidados, com a degustação da festa. De repente você cria um sistema de degustação para os convidados para explicar as receitas, algo diferenciado, um serviço já incluso no pacote. Não sei, você pode estar inovando no teu mercado. Então é essa provocação. Talvez eu não tenha a resposta do que você fazer, mas a questão que eu tenho aqui, Lucas, é como você pode inovar. Ou seja, procure as oportunidades, você só vai descobrir elas, as respostas, elas não estão no elas não estão na concorrência. Eu diria, eu vou mais além. As respostas estão no cliente. Tá? Eu vou contar uma experiência que eu tive que foi muito interessante. Que eu comecei a notar o quê? Quando eu ia entregar os meus doces num evento, num aniversário, num casamento, eu geralmente chegava no mesmo horário onde outros fornecedores também estavam chegando. E como eu atendia com o cupcake a princípio, que foi bem no meu começo, eu via a pessoa que chegava com o docinho, eu via a pessoa que chegava com o bolo, a gente meio que se esbarrava nos mesmos eventos, assim, sabe? E eu comecei a ver o quê? Que esse pessoal vinha, por exemplo, vinha lá você com um brigadeiro. Você montava os brigadeirinhos ali na mesa e ia embora. Daí vinha a pessoa do bolo, montava o bolo no lugar ali na mesa e ia embora. E eu falei assim, poxa, e eu também fazia isso. Eu ia lá, montava e ia embora. Aliás, eu não via a hora de poder me livrar assim tipo assim, terminei a minha responsabilidade. E o que eu percebi com isso? Essa parte da fidelização, eu estava querendo uma fidelização com o cliente, mas eu também estava querendo uma fidelização com o cerimonialista. Porque o cerimonialista era a pessoa que me indicava para vários eventos. E eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer justamente isso que você falou, o pós. E numa dessas ocasiões, eu lembro que eu ofereci um pacote de cupcakes para a noiva. Eu falei assim, ó, se você fechar comigo... eu vi que nesse diagnóstico que eu fiz com ela, eu percebi o quê? Que muitos parentes dela vinham de fora. Legal. E eles iam ficar tudo em um hotel. Legal. Aí a noiva ia se arrumar num salão aqui da cidade e essas convidadas de fora, as madrinhas, elas iam se arrumar tudo junto com a noiva. O que eu fiz? Eu peguei, ela fechou os cupcakes comigo, eu peguei mais assim, eu lembro que uns 150 mini cupcakes. Eu fui no hotel onde os convidados estavam, no horário que eles não tinham chegado ainda. Eu lembro assim que era questão assim de 20 quartos só para esse evento. Eu fui quarto por quarto e deixei tipo um cartãozinho com um recado meu e da noiva, digitado dos noivos, e 3 cupcakes em todos os quartos do hotel. E daí no dia do casamento eu tava cedo no salão para distribuir chá com os cupcakes para as convidadas que estavam indo lá se arrumar para aquele dia, para a noiva. E eu lembro que a experiência foi tão boa que eu terminei, eu lembro que num dia antes de noite eu fui deixei os cupcakes no hotel, no outro dia eu fui no salão cedo, aí eu voltei para casa, peguei a encomenda, levei no lugar do evento, montei tudo, e ela falou assim, Lucas, eu quero que você participe do meu casamento. E eu fui no casamento como convidado e eu ainda sentei na ala que estavam os parentes. Veja que interessante.
Então, assim, eu A experiência foi consegui diferenciada. fazer um relacionamento, uma experiência de fidelização tão forte com essa noiva, através desse detalhe que eu aposto fiz. que essa noiva deve ter te indicado Sim, para mais uns 10. Exatamente, e ela chegou a me convidar como se eu fosse um parente dela para participar. Tipo, eu tinha convidado que era amigo dela que ficou longe da mesa de buffet e tudo, né? E ela falou assim, Lucas, eu quero que você sente nessas mesas aqui, que é as mesas dos meus parentes. Nossa, aquilo pra mim foi um Convidado de honra. negócio, assim, convidado de honra, entendeu? Que é uma coisa que hoje dificilmente acontece, Porque né? você demonstrou que você estava preocupado com um dos maiores momentos da vida dela. que é o casamento. Exatamente. E pessoal, olha que A pessoa interessante. ela compra o sentimento, Olha ela que não compra interessante. só o teu produto. O doce é só a desculpa. Exatamente. Ela está comprando a experiência, é um dos maiores momentos da vida dela. Então, perceba que eu acho que no teu segmento, Lucas, e nos demais, mas no teu especial, a gente trabalha muito com as emoções. E isso é importante a gente estar atento a esses detalhes, porque se eu conseguir embalar a minha oferta e entregar e criar essa experiência, eu posso dizer que a gente chega no estado da arte, que aí a gente entra num outro ponto que é tempo para outro vídeo, que é o marketing de indicação, que aí você cria uma rede de indicação que você não precisa mais correr atrás do cliente. O cliente corre atrás de você. Exatamente. O cliente corre atrás de você. William, eu tenho mais uma pergunta aqui antes da gente fazer a nossa finalização. E eu acho que essa pergunta ela vai de encontro assim com tudo que o confeiteiro amador, vamos supor assim, as pessoas que estão hoje começando e divulgando, são os aspirantes a empreendedores na confeitaria ou na padaria, eles pensam, né? Esses dias eu estava olhando o Facebook ali na parte do Face Marketing e eu estava vendo assim que hoje existe uma verdadeira guerra de preços, né? Quem vende mais barato. Então isso daí eu vejo assim, tem dois tipos de problema que eu analisei vendo isso. Pessoas que entregam um produto extremamente simples, o mais barato possível, e pessoas que querem entregar um produto melhor, mas se veem com dificuldade, porque o outro está com um preço tão baixo que ele fica com medo de não alcançar. E daí ele coloca, e já aconteceu comigo, colocar uma matéria-prima muito superior, porque assim, se eu faço doce, você faz doce, e outras 4, 5 pessoas fazem doce, provavelmente a gente vai se encontrar no evento, a gente vai se encontrar na casa dos doces, lá onde a gente compra a nossa matéria-prima, então a gente vive se esbarrando. E o que acontece? Essa pessoa, ela tem um valor de insumo muito baixo, ela coloca o preço dela lá R$25. E para que eu não perca a venda, o que eu fazia? Eu colocava o meu produto que eu sabia que o meu insumo era muito superior a 30 para conseguir não perder. E a pergunta que eu faço para você existe como fidelizar o cliente mesmo sendo o mais caro do mercado? Sim, é possível. Olha aí, gente, olha aí. Pessoal, primeiro paradigma, nunca é o preço. O preço ele é somente a desculpa ou algo criado. Porque existem vários fatores. Agora, Lucas, eu vou, acho que nesse final aqui, eu quero demonstrar de forma prática como eu consigo agregar valor, porque aqui a gente está falando, pessoal, em todo o contexto do vídeo aqui, em como que eu fujo dessa seara do preço. Então a gente em nenhum momento aqui a gente falou como que eu pergunto, porque o erro de muitos vendedores e muitos profissionais, porque todos nós deveríamos ou temos que ser vendedores, ligar para o cliente e o cliente perguntar quanto está o centro está X reais. Pá, né? Acabou tua venda. Acabou sua venda ali. Ainda mais se o produto teu for com valor agregado alto. Já ouviu a experiência, já ouviu a famosa frase tiro no pé? Esse é um tiro na cabeça. Já. Na cabeça. Você vai direto ao óbito nessa situação. Exatamente. São duas situações. Ou o cliente vai comprar do mais barato, ou ele vai te esfolar até sangrar e vai te tirar o couro. Não sei se na terra vocês é como essa expressão, mas ele tira o couro e estender na parede. Eu não sou esse cliente, sabia, Lucas? Eu sou esse cliente. Se eu sou mal atendido, eu vou tirar o couro mesmo, sabe por quê, Lucas? Tem uma questão muito irracional, na verdade uma questão contra-intuitiva, que é o nosso dinheiro. O nosso dinheiro ele vale muito, você concorda ou não? Sim, com certeza. E quando eu vou comprar algum produto ou algum serviço, no meu subconsciente, eu pergunto, esse cara merece o meu dinheiro ou não? Essa pessoa merece, essa confeiteira merece o meu dinheiro ou não? Então essa é a pergunta que nós temos que sanar. Eu diria que é a pergunta que vale $1 milhão ou mais.
né? Sim. Quais são os diferenciais que você tem que te leva o cliente a comprar de você e não do seu principal concorrente? Como que a gente, então, conectando essa questão do preço, se o preço é o problema ou não, eu defendo a seguinte situação, Lucas. Então, primeira coisa, quanto que é o preço? Olha, seu cliente, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que o senhor para que o senhor precisa? Uma festa, um aniversário? Então, pressupondo que eu já conheço meu perfil de cliente, eu já conheço onde eu sou bom, eu vou fazer um pré-diagnóstico. Ou seja, eu ser bom no meu produto, eu vou contar a notícia triste agora, posso, Lucas? Pode, ai meu Deus. Eu vou contar a notícia triste. Contenham as lágrimas. Momentos que tocam o seu coração. Sabe o produto ser bom, que eu choro. Lucas, o Lucas chora pra mim, William, tem o melhor produto, é banhado a ouro. Ele contou aqui pra mim dos cupcakes banhado a ouro. E o cliente não viu. E sabe por que o cliente não viu? Porque é a nossa obrigação ser bom. Hoje passou a ser obrigação ser bom. Sim. Então o mercado de fato, o cliente de fato está muito exigente. Então é nossa obrigação. Só tem espaço para o número 1. Só tem espaço para o número 1, pessoal. Coloque isso na tua cabeça. Você é o melhor. Então se você é o melhor, construa isso. Sim. Demonstre. Agora, como que eu elevo? Lembra que eu falei da percepção lá atrás? Eu preciso elevar a percepção, ele saber que eu sou bom. Ah, William, daí existe um outro paradigma. Ah, não, mas o chefe tal ou a confeiteiro tal é o bambambam e eu não sou tudo aquilo. Existe um outro paradigma que precisa ser quebrado, que é, ele pode até ser bom no produto, mas se ele não faz um bom diagnóstico com o cliente, ele perde a venda. E aqui eu não vou entrar no meio, por isso que eu falei da questão do produto, que o produto não é por si só um fator relevante. O fator relevante é o cliente. Então como que eu avanço agora? Eu tenho que fazer um diagnóstico para entender qual é a necessidade do meu cliente. Eu avanço. A partir do diagnóstico, o cliente já está disposto ele já começa a perceber um valor diferenciado. Aí sim, então eu identifiquei as dores, eu sei o meu produto, eu vou propor. É ou não é, Lucas? Exatamente. Então eu monto, o que eu chamo disso? A proposta de valor. Qual é a sua proposta de valor? Você sabe qual é a sua proposta de valor? A proposta de valor é aquilo que eu resolvo de problemas com base na qualidade do produto, onde eu demonstro para o cliente que os diferenciais do meu produto sempre traduzindo benefício, pessoal. Nunca esqueça disso, não adianta, eu trabalho muito com o pessoal da tecnologia, eu falo, pessoal, não adianta falar para o cliente que o parangolé que você vai ligar, ele funciona na frequência XYZ, o cliente não entende e não tem obrigação de saber. Da mesma forma que a mistura, olha, a massa tal, ela é feita com, me ajuda aí, Lucas, farinha da Itália. Farinha italiana, fermento importado. Tudo. Fermento com... como que é com grau de pH número 25, desculpa aqui pessoal, sou leigo na cozinha, tá? Mas é assim, o que acontece? Eu posso até trabalhar as características do produto, mas eu preciso fazer uma coisa muito importante, que é traduzir. Exatamente. E sabe qual é a palavra mágica que você aciona, Lucas, na tua cabeça e para o cliente entender? Que proporciona. Água preparada com farinha no pH 25, que proporciona uma melhor palatilidade na minha receita, uma melhor gosto no chocolate. Aí eu não sei, eu não entendo do mercado de vocês, vocês entendem do mercado de vocês, eu estou aqui só para dar essa dica do que você precisa fazer. Então traduza o benefício. Muito importante, depois que você entrega a proposta para o cliente, você precisa de um feedback. Porque nunca você vai achar que o cliente entendeu. E pode ser que você tenha explicado. E o que eu falo, pessoal? A gente precisa ser didático com o nosso cliente. Imagina que você está falando com uma criança de 5 anos, é o nosso cliente, porque ele, novamente, ele não tem obrigação de saber. E se eu consigo, então, traduzir para ele e perguntar, Lucas, você entendeu, ficou alguma dúvida? Qual foi a sua percepção de tudo isso que eu te apresentei? Foi legal? Porque existe um cuidado muito importante, a gente tem que ter algo muito delicado, que eu falar, olha, para a sua festa, bolo tem que ser o bolo X ou o bolo Y. Aí é um problema, principalmente quando o cliente já tem uma ideia do que é bom para ele, porque é algo que precisa ser com muita delicadeza e sutileza mostrado para ele de uma forma que não agrida a opinião dele. Então esse é um outro ponto, por isso que é tão importante o feedback do cliente. Você entendeu a minha proposta? Ficou alguma dúvida? Aí você consegue quebrar as objeções. E aí, o cliente é uma experiência diferenciada no pré-venda. E aí sim, como o Lucas falou aqui, se você consegue fazer a mágica de entregar além do que o cliente pediu, você está no estado da arte, no topo da cadeia de vendas. Exatamente. Onde o preço, Lucas, ficou lá atrás. O cliente não vai nem lembrar o preço. E agora outra pergunta que me faz. Então, o que a gente defende, Lucas, é justamente essa questão, tá? De a gente então fazer esse diagnóstico, entender o cliente, ouvir a percepção, entregar mais do que ele pediu.
E aí sim, a experiência é diferenciada. Eu não posso, às vezes não vou ganhar todas, às vezes o cliente ele queria o mesmo preço, né? Só que ele vai ter talvez uma experiência tão ruim de comprar o mais barato. Já viu o mais barato? O barato sai caro. O barato sai caro, aí ele experimenta o barato sai caro. Eu defendo duas teorias de cliente. O cliente que daí você faz tudo isso é o cliente que não caiu do cavalo e o cliente que já caiu do cavalo. O cliente que não caiu do cavalo, possivelmente ele vai cair do cavalo e ele vai te ligar depois. Então mantenha a sua postura, mantenha o seu posicionamento de mercado e sucesso. Eu acredito que esse é o segredo, é um dos segredos do sucesso. Pessoal, para quem ficou com dúvida, alguma dúvida assim, Lucas, como que o meu produto, sendo o mais caro, consegue fidelizar? A gente tem um outro vídeo que já está no YouTube, você pode procurar lá. Nesse vídeo eu ensino você como agregar valor ao seu produto para que mesmo sendo mais caro, você fidelize o cliente. Eu mesmo fidelizei muito o cliente e todo o tempo que eu trabalhei em carreira solo, o meu produto sempre foi o mais caro no meu nicho. Então, meus cupcakes, os meus brigadeiros, os meus doces eram sempre os mais caros e eu estava sempre nos eventos que eu queria estar. E caro, novamente, é uma questão de percepção. De percepção. E às vezes o meu valor era maior e eu conseguia porque tem todo um contexto em volta que está nesse outro vídeo que a gente vai fazer para vocês. William, para a gente terminar aqui em 1 minuto, todos os vídeos que eu gravo eu tento mostrar para o confeiteiro e para o padeiro que o importante não é somente a receita. O importante é você entender do negócio, né? Saber jogar o negócio. Não adianta você falar assim, eu vou para Las Vegas e você não sabe jogar um baralho, entendeu? Então assim, em 1 minuto, qual a importância do confeiteiro e do padeiro que está assistindo a gente, da dona de casa, do profissional que já está no mercado de trabalho, qual a importância dele aprender sobre empreendedorismo? Pessoal, então eu concluo essa mensagem. Obrigado, Lucas, pela oportunidade de estar aqui. Com certeza vai ter mais vezes. Então, o que acontece? A fidelização está ligada ao cliente entender o meu valor. E a partir do que o cliente entende o meu valor, eu construo isso para ele de forma prática, através do meu atendimento, através da minha troca de expectativas. E, gente, mensagem final, o mais importante é o cliente. Então, a partir do momento que eu consigo entender que o cliente é o mais importante e que eu preciso desenvolver habilidades de gestão, de vendas, o mercado, infelizmente, não foi feito para amadores. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos que buscar em nós o melhor, nossa nova versão a cada dia. Você que provavelmente está assistindo esse vídeo, você sim está buscando se atualizar e entender um pouco melhor esse contexto, mas o fato é que a venda em si, ela acontece por uma troca de expectativas e você entender aquilo que o seu cliente precisa. A partir desses simples fatos, se você conseguir aplicar essas técnicas que a gente abordou aqui, eu acredito que o sucesso na sua venda vai evoluir drasticamente e o preço vai deixar de ser o seu vilão. O preço ele vai passar a ser seu amigo, e existe a diferença de preço e valor. Então você vende valor, você não vende preço. Exatamente. William, muito obrigado. Pela participação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Olha que conteúdo rico a gente trouxe hoje aqui para vocês no vídeo de hoje. E eu espero de coração que você consiga aplicar essas dicas que o William deu, essas experiências que eu tive e consiga realmente maximizar o teu resultado hoje com o produto que você ganha. Essa dica de hoje, gente, é tão valiosa que você pode passar do brigadeiro de R$2 para o brigadeiro de R$5 e ainda assim fidelizar o teu cliente. Isso daí é muito importante porque você mantém o teu mesmo consumo de matéria-prima, o teu mesmo trabalho. A minha esposa costuma falar assim, fazer o mal feito, o seu trabalho, fazer o mal feito e fazer bem feito custa a mesma coisa. Exatamente. Então faça bem feito. Esse é o recado que eu deixo para você. Até o próximo vídeo. A gente se encontra no Instagram, a gente se encontra no Facebook, Chefe Lucas Pivizan, e a gente se encontra no Telegram, gente. No Telegram eu tenho um canal. Todo dia eu posto dicas valiosas para vocês. Todo dia, cedinho da manhã, eu tô lá no nosso Galera 180. Se você já tem o Telegram, procura lá, Galera 180. Se você não tem, instala, gente. Você não vai ficar de fora, você não vai perder essas dicas todos os dias, né? Um abraço, até logo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.